Oi, oi, turma! Eu sou o professor Diego Lessan, este é o canal Arte e Ciência. Tá começando o nosso primeiro resumindo. Estou aqui para representar todos os professores da Blue School, Objetivo DF, para a nossa revisão de artes da prova P1 do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. E nessa prova vamos trabalhar 3 temas principais: arte do século XX, autores e principais movimentos. Para compreender de forma mais interessante sobre a arte do século XX, precisamos fazer uma rápida revisão sobre o século XIX. Durante a primeira metade do século XIX, existia uma grande batalha entre o neoclassicismo e o romantismo, e o realismo é uma força que iria dominar a arte na segunda metade do século XIX, começando lentamente a aparecer. Em períodos anteriores, a arte funcionava como uma espécie de Photoshop, não mostrando como as coisas realmente funcionam, e o realismo é uma forma de expressão artística que busca reproduzir de forma mais ou menos evidente e natural o mundo e os objetos que envolvem a realidade, surgindo de forma bem cíclica e ao longo da história tendo como grande impulsionadora a França. E cabe lembrar que é um período de grandes avanços sociais e também de avanços tecnológicos. E no final do século XIX surgem ainda novos movimentos, como por exemplo o impressionismo. Artistas impressionistas como por exemplo Monet retratava paisagens com contornos imprecisos. O nome do movimento impressionismo vem de um de seus quadros, conhecido como Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, que é a obra que dá nome a esse movimento impressionista. E para fechar, ainda nas últimas décadas surge outro movimento conhecido como pós-impressionismo. Movimento esse caracterizado pela inovação e diversidade. A valorização das emoções e sensações são fundamentais nesse movimento. E o maior representante desse movimento é sem dúvidas Vicente Van Gogh. Talvez você não tenha notado, mas as pinturas de Van Gogh e seu trabalho de cores, mesmo em diferentes perspectivas, parecem ter uma assinatura única. Em períodos anteriores, alguns trabalhos artísticos eram de difícil identificação ao olhar de um espectador sem habilidades apuradas. E se você observar as pinturas atuais e até mesmo desenhos animados ou séries, elas possuem um universo de textura única que permite a identificação do autor em poucos segundos de observação, mesmo sem os personagens principais sendo apresentados. E se aprofundarmos até mesmo a nossa habilidade de reconhecer logotipo de empresas, até mesmo bandas diferentes tocando a mesma música, isso é o resultado de pensadores e artistas que decidiram pensar fora da caixinha. E se você valoriza isso, talvez seja motivos de sobra para você agradecer a personagens como Van Gogh, que em vida não teve seu devido reconhecimento, mas se manteve firme na sua técnica até o fim de seus dias em 1890. Enfim, com esse pequeno resumo, agora podemos falar um pouquinho sobre as tendências artísticas do século XX. E aqui, pessoal, surge um monte de movimentos influenciados por essas questões de busca de individualismo, novas técnicas e a não se prender a nenhuma escola de arte. No início do século XX se desenvolve o fauvismo, tendência que só foi considerada movimento artístico apenas em 1905. O fauvismo, ou fauvismo, que é uma palavra que no francês significa mais ou menos as feras, tinha como temática temas leves, baseados na alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação ou interação crítica nem política. Além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade, não correspondiam à cor real do objeto que era apresentado na imagem. E para os fauvistas, as criações artísticas não possuem relação com o intelecto ou sentimentos, ou seja, a criação artística deve ser livre e espontânea, baseada nos instintos e nos impulsos primários. E vale lembrar que algumas das características principais e físicas das pinturas fauvistas são os coloridos brutais, as pinceladas violentas e definitivas, e realidade na correspondência das cores da realidade com a representação e a pintura por manchas largas nas formações de grandes planos. E agora falaremos de um movimento conhecido como cubismo, que é um movimento artístico também de vanguarda europeia. Adivinha da onde novamente? Sim, da França, que começou ali no início do século e é caracterizado pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. O cubismo foi um movimento fundado em Paris através do renomeado artista espanhol Pablo Picasso. Seu amor
me pegou. Pablo Picasso, pessoal, viveu de 1881 até 1973. Outro grande representante desse movimento e criador, né, é o francês Georges Braque. E provavelmente observando a imagem, eu sei que não te agradou bastante, né? Você deve estar pensando, o que está acontecendo aqui? Cadê o violão? Cadê o músico? Então vamos entender como os cubistas pensavam. Imagina agora que você está em uma sala cheia de espelhos em diferentes ângulos e cada espelho vai refletir a sua imagem de um ângulo diferente. Agora vamos supor que você queira integrar todas essas imagens em um único plano. Exatamente, era isso que os pintores cubistas tentavam representar em seu trabalho. E agora vamos conhecer o futurismo. Avanços da tecnologia, o meio industrial versus o meio rural, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa de 17, mudanças assombrosas no mundo na década posterior ao lançamento do cubismo e impulsionaram o contexto histórico do futurismo, que é um movimento que está totalmente ligado aos avanços industriais e tecnológicos, impulsionado como a velocidade do automóvel, ou seja, é uma arte que tenta colocar velocidade a par das questões e crenças do progresso científico e tecnológico que se desenvolvia naquele período. As principais características é movimento, desvalorização das tradições e do moralismo, combinação de cores fortes, como as que vimos no fauvismo, misturada com planos fraturados, como o do cubismo, para expressar propulsão, quebra das tradições, interesse de ação maior do que pelo objeto, uso de cores vivas e contrastes, sobreposição de imagens e também exaltação ao dinamismo do mundo moderno, à máquina e ao poder da indústria através da velocidade dos motores e das engrenagens que proporcionaram o desenvolvimento. E ainda no início do século XX surgiu também o dadaísmo, que é um movimento questionador e até de protesto aos movimentos e comportamentos humanos. Tenta imaginar um homem que se sentia tão moderno, ainda se envolvendo em tantas guerras e movimentos que provavam que talvez ele não era tão desenvolvido. Então o dadaísmo, ele é um dos pioneiros ali dos movimentos surrealistas, na qual ele desconstrói algumas imagens. De cara podemos citar o famoso urinol, que é uma imagem que você já sabe, quem é homem já usou isso daí bastante no banheiro do shopping, né? Só que aqui ele surge com uma nova forma e propósito. Incluindo, já podemos citar um outro movimento, o surrealismo, que também surgiu nas primeiras décadas do século XX e baseado até nos estudos psicanalíticos de Freud, nas incertezas políticas que criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. Surge um movimento estético que ele interfere nessa maneira fantasiosa da realidade. Ou seja, o surrealismo ele está ligado às correntes artísticas modernas da representação da irracionalidade e do nosso subconsciente. Ou seja, é como se fosse uma tentativa de traduzir aqueles nossos sonhos mais malucos de todos. Esse movimento artístico ele surge toda vez que a imaginação se manifesta de forma livre, sem freio do espírito crítico. O que vale é um impulso psíquico. Os surrealistas eles deixam o mundo real para penetrarem no irreal, pois a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades de ser expressada apenas com a aproximação do fantástico, do ponto onde a razão humana perde o controle. Podemos até destacar alguns artistas desse movimento, como Salvador Dalí, Joan Miró e Frida Kahlo. Sem sombra de dúvidas, o mais conhecido dos artistas surrealistas é Salvador Dalí, que estudou em Barcelona. Inicialmente, ele foi muito influenciado pelo cubismo. Ele tem uma certa participação ali do filme O Cão Andaluz, que é um filme de 29. Ele criou praticamente o conceito da palavra paranoia crítica, para se referir à atitude de quem recusa a lógica que rege a vida comum das pessoas. Segundo ele, é preciso contribuir para o total descrédito da realidade. No final dos anos 30 foi várias vezes para a Itália, a fim de estudar os grandes mestres dali, Instalou seu ateliê em Roma, embora continuasse viajando depois de conhecer Londres,
fez uma viagem para a América, onde publicou sua biografia, A Vida Secreta de Salvador Dalí, de 1942. E claro que esse pintor não poderia se prender a uma única arte. Salvador Dalí era um gênio. Também desenvolveu esculturas e desenhos de joias, além de móveis também. E Joan Miró, que também é espanhol, né? Ele estudou ali em Barcelona, mas depois foi conhecer as obras impressionistas e fauvistas dos franceses na escola de Francisco Galli. Ele chegou até a fazer amizade com Pablo Picasso, não aquele outro Pablo do início do vídeo, tá bom, pessoal? Em 1920, né, Miró se instalou em Paris, embora no verão sempre ele voltasse para a sua cidade Montreuil. Fez grandes amigos e também se dedicou à arte com cerâmica e escultura, na quais ele extravasava todas as suas inquietações. E agora vamos conhecer Frida Kahlo, uma mexicana muito influente da cultura pop até nos dias atuais, que nasceu em 1907 e vindo a falecer em 1954. Frida Kahlo, apesar de seus quadros serem classificados como surrealistas, a própria Frida nega que ela era surrealista, pois dizia que não pintava sonhos, ela pintava sua própria realidade. Ela se destacou, né, defendendo o resgate à cultura dos astecas, até como uma forma de oposição ao sistema imperialista cultural vindo ali da Europa. Ela sofreu um grave acidente aos 18 anos de idade e começou a pintar justamente para ocupar as horas vagas de recuperação do seu acidente. Ela chegou a se casar com o pintor Diego Rivera, com quem teve um casamento muito tumultuado e instável, né? Um relacionamento totalmente tóxico. Ela chegou a morar nos Estados Unidos com o marido entre o ano de 1931 até 34, chegando a se divorciar ali do Diego Rivera em 1939. Ela chegou até a manter boas relações de amizade com ele nos anos seguintes, mas Frida ela expôs suas obras em Paris e nos seus anos finais ela teve alguns problemas, como abuso de álcool, né? Principalmente pela sua vida conturbada, né? Após o divórcio, chegou a sofrer 3 abortos e são muitas informações sobre a vida e biografia de Frida Kahlo, mas caberia melhor em um vídeo próprio para ela, já que isso aqui é apenas um recorte. Então vamos falar agora sobre a primeira escola de design do mundo, a Bauhaus, escola lá na Alemanha. O século XX é marcado por movimentos muito fortes, como o construtivismo lá da Rússia ou o futurismo lá da Itália, mas por volta da Primeira Guerra Mundial, o estilo que veio a dominar de vez a arquitetura no mundo e definir o modernismo nasceu na Alemanha, a Bauhaus Casa de Construção, uma escola estatal fundada em 1º de abril de 1919, que depois foi transferida para Berlim e por fim foi fechada a mando do governo nazi. Palavra essa que nem ouso completar aqui no canal para evitar que o YouTube mande meu vídeo lá para o espaço. Pessoal, uma coisa interessante sobre a Bauhaus foi que era um movimento, né, voltado ali até para projetos de casas modestas para o trabalhador que seria eficiente. Uma coisa muito importante, pessoal, é que pela primeira vez, grandes arquitetos que se concentravam não apenas em projetar palácios para a realeza, mas sim casas para o homem comum. A Bauhaus ela foi pioneira, né, no ensino de novas técnicas e recursos. Só para você ter noção, existe até histórias de que alguns alunos ficavam anos sem contato com outros movimentos para poder criar algo do zero, como por exemplo essa bela cadeira. Uma das características, né, desse movimento é, por exemplo, janelas longas e paredes brancas. Além disso, né, a Bauhaus oferecia uma educação abrangente que envolvia tanto conhecimento técnico quanto a educação artística, social e humana. Foi de fato seu abrangente programa de treinamento social uma das causas da perseguição sofrida por eles e seu devido fechamento. Pessoal, se esse vídeo foi relevante e te ajudou pelo menos um pouquinho, deixa o seu apoio que não vai cair seu dedo, tá bom? Você não vai ficar mais feio se deixar aquele like maroto aqui no vídeo. Espero ter ajudado você na prova. Boa sorte na terça-feira, bons estudos e até a próxima. Queria agradecer a todos os professores que contribuíram com esse conteúdo e com essa prova. Um forte abraço e até breve. Fui!